E aí galera, tudo bem? Aqui para mais uma aula, né? Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto da semana passada, que era a Revolução Industrial, certo? Então, hoje nós vamos falar sobre as fases da Revolução Industrial. Preparei aqui um vídeo para vocês, para a gente ver a questão dessas fases. Depois do vídeo nós vamos resolver questões, né? Separei algumas questões relacionadas à Revolução Industrial e nós vamos trabalhar essas questões, ok? Então vamos assistir o vídeo. A primeira fase tem uma duração de 100 anos, tendo início em algum momento da década de 1760 e se estendendo até 1860. Como a Inglaterra foi a nação pioneira no processo de industrialização, as indústrias surgiram apenas nessa região do planeta no período abordado. O carvão foi o principal combustível para o funcionamento das máquinas, que nesse momento tinham motores a vapor. É possível perceber também o predomínio da indústria têxtil, ou seja, a produção de tecidos foi a atividade que mais se desenvolveu neste período. As primeiras máquinas foram construídas com a utilização do ferro, que por sua vez necessitava de minério de ferro como matéria-prima básica para a sua constituição. Este foi um momento especialmente difícil para os trabalhadores, pois predominavam as péssimas condições de trabalho e as precárias condições de segurança para os trabalhadores. A inexistência de legislação trabalhista para amparar e proteger os operários tornou a situação ainda mais complicada. A segunda fase da Revolução Industrial tem início em 1860 e se estende até 1945, data do fim da Segunda Guerra Mundial. Se na primeira fase da Revolução Industrial a Inglaterra esteve sozinha durante 100 anos, a partir de 1860 ocorre a expansão da industrialização para outras partes do mundo. Os novos países industrializados foram França, Bélgica, Holanda, Itália, Alemanha, isso no continente europeu. Fora da Europa, os países industrializados de maior destaque foram Japão e Estados Unidos da América. Ocorre um intenso desenvolvimento tecnológico na segunda fase da Revolução Industrial. O petróleo passou a ser utilizado como principal combustível para as indústrias. Junto com ele, houve o desenvolvimento da energia elétrica como força motriz. Ocorre também uma ampla diversificação da atividade industrial. Se na primeira fase havia o predomínio da indústria têxtil, no segundo momento aconteceu o desenvolvimento dos setores eletroeletrônico, químico, metalúrgico, dentre vários outros. Com o desenvolvimento do setor metalúrgico e siderúrgico, foi possível substituir o ferro pelo aço, oferecendo um leque maior de opções para as indústrias. Nesse momento, já havia uma intensa mobilização dos trabalhadores e uma ampla difusão das organizações sindicais. A luta dos trabalhadores foi responsável pela melhoria nas condições de trabalho e pela pressão junto aos governos com o objetivo de criar uma legislação trabalhista. Aqui nós temos uma imagem com o desenvolvimento das atividades nos setores siderúrgico e metalúrgico, que juntos formam a chamada indústria de base, responsável por produzir matérias-primas de ferro e aço para os demais setores da indústria. A terceira fase da Revolução Industrial começa em 1945, ano do término da Segunda Guerra Mundial, e se estende até os dias atuais. Este momento é caracterizado pela ampliação da capacidade produtiva das empresas, objetivando alcançar não somente quantidade, mas fundamentalmente qualidade para ampliar e manter a fidelidade dos mercados consumidores. A terceira fase da Revolução Industrial provocou um avanço notável em diversos setores, principalmente aqueles ligados à alta tecnologia. Setores tais como telecomunicações, internet, robótica, engenharia genética e microeletrônica foram as que mais desfrutaram desse desenvolvimento tecnológico. Por outro lado, o desenvolvimento tecnológico constante acaba provocando a rápida atualização e substituição dos produtos industrializados. Isso tem como consequência o descarte de um intenso lixo tecnológico que tem a capacidade de impactar negativamente o meio ambiente.
Até o ano 2000, era possível verificar a grande padronização dos hábitos de consumo, pois o mercado era dominado por poucas empresas, emissoras de rádio e televisão, que estabeleciam os produtos, músicas e programas que a maioria das pessoas iria consumir. Esse quadro passou a se alterar em função do amplo acesso a diversos produtos e serviços, que antes estavam restritos às grandes empresas e indústrias. A internet foi a grande responsável pela diversificação dos padrões de consumo e pela criação dos chamados mercados de nicho, voltados a públicos específicos que não tinham mais que se sujeitar às regras impostas pelas grandes empresas do mercado. Ou seja, a partir do ano 2000, ocorreu uma fragmentação das audiências devido à disponibilização quase ilimitada de produtos e serviços no mercado mundial. Na imagem a seguir, nós temos um exemplo das realizações da terceira fase da Revolução Industrial, com os avanços da nanotecnologia, um ramo da robótica que produz robôs e circuitos microscópicos. Temos aqui um processador localizado nas unhas de uma garota. Vamos reduzir ainda mais a escala. Nessa imagem, vemos um microchip de 1 milímetro quadrado sendo transportado nas mandíbulas de uma formiga. Ou seja, ocorre uma diminuição no tamanho dos circuitos e um aumento exponencial da sua capacidade de processamento. Na imagem a seguir, temos uma representação da indústria química que está presente em amplas aplicações em toda a nossa sociedade. Ok, galera, aí está, a informação direitinho, as 3 fases, todas as suas características, qual era a matéria-prima usada, qual era a energia, quais foram os principais desenvolvimentos, até chegar nessa fase da revolução em que nós estamos no presente momento, certo? Então agora, como prometido, vamos às questões. A primeira questão diz o seguinte: sobre a inovação tecnológica do sistema fabril na Inglaterra do século XVIII, é correto afirmar que ela, letra A, foi adotada não somente para promover maior eficácia da produção, como também para realizar a dominação capitalista, à medida que as máquinas submeteram os trabalhadores a formas autoritárias de disciplina e a uma determinada hierarquia. Essa alternativa parece bem completa, mas não vamos nos precipitar, vamos analisar as outras. Ocorreu graças ao investimento em pesquisa tecnológica de ponta, feito pelos industriais que participaram da Revolução Industrial. Essa aqui também me parece correta. E eu quero chamar a atenção de vocês para essa questão. Às vezes, em uma questão como essa, uma alternativa está correta. Só que a outra alternativa, além de estar correta, é mais completa. Então, é essa que você vai atrás. Nasceu do apoio dado pelo Estado à pesquisa nas universidades? Não. Nós sabemos que essa aqui não pode estar correta porque a Revolução Industrial ela não tem nada a ver com o apoio do Estado. Quem dá esse apoio financeiro aos grandes inventores para eles produzirem essas máquinas é a burguesia e não o Estado. Deu-se dentro das fábricas, cujos proprietários estimulavam os operários a desenvolver nova tecnologia. Não, Aqui está totalmente fora da realidade quando ele diz que os proprietários estimulavam os operários. Não, os proprietários sempre exploram os seus operários. Foi única e exclusivamente o produto da genialidade de algumas gerações de inventores, tendo sido adotada pelos industriais que estavam interessados em aumentar a produção e, por consequente, os lucros. Gente, aqui eu já dou também uma outra dica para vocês quando vocês estiverem respondendo questão. Em história, não tem essa história de única. Em história, uma coisa nunca é única. Em história, uma coisa nunca é exclusiva, Lá nas ciências exatas, isso aqui pode até acontecer. Um único resultado para uma conta, exclusividade de uma fórmula diante de um problema. Esse problema aqui você resolve exclusivamente com fórmula tal, Mas em história ou em qualquer ciência humana, essa coisa de única, exclusiva, uma só, desconfie disso, porque em história isso não existe. Então, de cara aqui a gente já sabe que a Revolução Industrial ela não é
fruto único e exclusivamente é o produto da genialidade de alguma geração. Não, pelo contrário, né? A Revolução Industrial é um processo e, como tal, contou com a participação de muitos setores da sociedade, ok? Então, gente, nós vamos ficar com a letra A, porque é a mais correta, né? Ela é mais completa. A letra B, ela traz até uma verdade, né? Mas a letra A, ela é mais correta por quê? Porque ela responde melhor a questão, porque ela não só trata da questão tecnológica, mas também ela trata da questão social. Quando ela diz, foi adotada não somente para promover maior eficácia da produção, ou seja, a intenção quando se criou a fábrica não é apenas aumentar a produção, mas é também dominar os trabalhadores, certo? Como assim, professor? Olha, os trabalhadores trabalhavam em suas casas, né? Estavam lá nas suas casas, trabalhavam quantas horas queriam ou podiam. No dia que não queriam trabalhar, não trabalhavam. Então, os capitalistas acharam que esse tipo de produção não era legal, né? Então eles construíram os galpões e trouxeram esses trabalhadores que trabalhavam em casa para dentro desse galpão chamado fábrica. E lá eles controlavam a entrada, a saída, a quantidade de horas trabalhadas, quantos produtos tinha que ser feito naquele dia e por aí vai, né? Então o que complicava bastante a vida do trabalhador. Próxima questão. Dentre as consequências sociais forjadas pela Revolução Industrial, pode-se mencionar. Perceba que aqui agora a questão está pedindo uma questão social, né? Dentre as consequências sociais, ou seja, o que é que a Revolução Industrial vai produzir do ponto de vista social? O desenvolvimento de uma camada social de trabalhadores que, destituídos dos meios de produção, passaram a sobreviver apenas da venda de sua força de trabalho. Rapaz, essa letra A aqui está me parecendo muito correta, mas não sem antes verificar as outras. A melhoria nas condições de habitação e sobrevivência para o operariado. Gente, a gente para bem aqui, né? A gente para bem aqui, a gente nem continua porque com certeza essa alternativa está errada. A melhoria das condições de habitação e sobrevivência para o operariado, não. Nós vimos em aulas anteriores que o operariado tinha uma vida precária, salários baixíssimos, né? E uma carga horária excessiva, morava em locais péssimos, né? Porque os donos das fábricas construíram vilas, né? Vilas operárias, né? Bem próximo às fábricas, para que o trabalhador não se atrasasse na hora de entrar no trabalho. O resultado disso era o quê? Casebres, né? Insalubres, sem iluminação, à noite, lugares úmidos. Então, essa história aqui de melhoria das condições de habitação nada a ver. Letra C. A ascensão social dos artesãos que reuniram seus capitais e suas ferramentas em oficinas ou domicílios rurais dispersos, aumentando o núcleo doméstico de produção. Totalmente errado, né? É o contrário, gente. Revolução Industrial é isso aqui ao contrário, né? Não é a ascensão social, é a queda social do artesão. E o artesão não vai ter novas ferramentas e oficinas em domicílios rurais, não. Pelo contrário, ele perde tudo isso. E ele passa a ir trabalhar para um capitalista dentro de uma fábrica, tendo apenas a sua força de trabalho como moeda de troca. A criação do Banco da Inglaterra com o objetivo de financiar a monarquia e ser também uma instituição geradora de emprego. Nada a ver isso aqui. Desenvolvimento de indústrias petroquímicas, favorecendo a organização do mercado de trabalho, de maneira a assegurar emprego a todos os assalariados. Não, nada a ver. Nada a ver. Pelo contrário, o número de desempregados era gigantesco. E esse número de desempregados não era à toa, né? Mantinha-se o número de desempregados grande, em alto, para que esses que estavam desempregados pressionassem os que estavam trabalhando, né? Porque uma vez que você está empregado e você sabe que tem centenas de pessoas desempregadas, você já fica com medo de perder o seu emprego, né? Então o desemprego ele faz parte vamos dizer assim, do esquema, né? Porque os que estão desempregados, de uma certa forma, acabam pressionando
os que estão empregados a aceitarem as péssimas condições de trabalho, porque você está empregado e você sabe que tem centenas de pessoas desempregadas. Então, se o teu patrão resolve diminuir teu salário, tu vai reclamar? Não vai. Por quê? Porque tu sabe que tem um monte de gente querendo teu emprego, que estão desempregados. Então, você se submete, né, a essa questão de aceitar aquilo que o patrão quer, porque você tem medo de ficar desempregado. Então, gente, novamente, letra A, né? O desenvolvimento de uma camada social de trabalhadores que, destituído dos meios de produção, passaram a sobreviver apenas da venda de sua força de trabalho. Essa letra A aqui está perfeita. Terceira questão, Vamos lá, gente, questão 3. O novo processo de produção introduzido com a Revolução Industrial no século XVIII caracterizou-se pela, ou seja, ele quer uma característica da Revolução Industrial. Letra A. Implantação da indústria doméstica rural em substituição às oficinas. Nada a ver, né, gente? Implantação da indústria doméstica rural? Não. Aqui a gente sabe que é a implantação das indústrias fabris, né? Realização da produção em grandes unidades fabris. Ó, aqui já começou bem. Intensa divisão do trabalho. Olha aí, muito bem, né? Abrindo um parênteses aqui para a gente falar sobre essa divisão do trabalho. Você talvez hoje pense, quando você olha para uma fábrica, onde você vê que tem uma linha de produção, onde cada trabalhador faz uma peça, né? Não sei se você já viu aquelas linhas de montagem de carro. Vem um trabalhador, bota as portas. Aí o carro que está sendo construído vai passando em uma esteira. O trabalhador seguinte coloca os bancos. O outro trabalhador coloca a direção, o painel. O outro coloca as rodas. E assim o carro vai passando e cada trabalhador é responsável apenas por uma, né? Por uma parte do trabalho. Você pode imaginar que a coisa sempre foi assim, só que não foi, né? Essa divisão do trabalho é coisa da Revolução Industrial. Antigamente o artesão ele começava a fazer uma peça, ele ia do começo ao fim, né? E um trabalhador só fazia toda a peça. Hoje nós não temos isso. Hoje nós temos a divisão do trabalho. Mecanização da produção agrícola e, consequentemente, fixação do homem na terra. Nada a ver isso aqui, né? Facilidade na compra de máquinas pelos artesãos que conseguiram financiamentos para isso. Nunca, né? Artesãos não tiveram a menor chance. Eles foram obrigados a trabalhar para os capitalistas. Preocupação em aumentar a produção, respeitando-se o limite da força física do trabalhador. Nunca, né? Então, nós vamos ficar aqui com a letra B, né? Realização da produção em grandes unidades fabris e intensa divisão do trabalho. Quarta questão. Para o processo de industrialização na Inglaterra do século XVIII, foi decisivo a relação colonial mantida com a Índia e a América do Norte, que possibilitou um grande acúmulo de recursos financeiros? Talvez. O estímulo ao desenvolvimento inglês, promovido pela concorrência tecnológica com os americanos? Nada a ver. A Revolução Industrial ela se dá na Inglaterra, não tem essa questão de concorrência no momento em que ela é instaurada. É na Inglaterra e só na Inglaterra. A união dos interesses nacionais em torno de um esforço de desenvolvimento logo após a expulsão das tropas napoleônicas do território inglês? Nada a ver. O incentivo à inovação tecnológica como resultado da ação dos luditas que destruíram as máquinas consideradas obsoletas? Também não tem nada a ver. O acordo comercial conhecido como o Tratado de Methuen, que estabeleceu a abertura de mercados alemães? Também nada a ver, né? Você pode ver que a questão aqui que mais traz uma informação correta é a letra A. A relação colonial mantida com a Índia e a América do Norte, que possibilitou um grande acúmulo de recursos financeiros. Um dos pré-requisitos que dá à Inglaterra o pioneirismo na Revolução Industrial é a quantidade de dinheiro que a Inglaterra tem. Aquilo que nós chamamos de acúmulo de capitais. E como a Inglaterra conseguiu tanto dinheiro? Várias maneiras. Uma delas foi a questão colonial. Ela chegava em países que eram menos desenvolvidos do que ela, dominavam esses povos, como aconteceu na América do Norte, dominou os índios e começou a extrair as riquezas desses países, né? Fez isso na Índia, fez isso na América do Norte, onde hoje é os Estados Unidos, e isso foi lhe dando muito dinheiro, ou seja, acúmulo de capitais. Quando chegou o momento da Revolução Industrial,
ela tinha dinheiro para, vamos dizer assim, financiar a Revolução Industrial. Letra A, então. Quinta questão, é uma questão para a gente fixar, né? Os acúmulos de capitais, a modernização da agricultura, a disponibilidade de mão de obra e de recursos naturais, a força do puritanismo, ajudam a explicar o pioneirismo da Revolução Industrial. Das opções abaixo listadas, o país que melhor preenche o espaço acima que a gente já sabe, qual é a nação pioneira, porque tinha todos esses requisitos. Essa questão aqui é importante para você responder outras questões, né? Por exemplo, se alguém lhe questionar o que possibilitou a Inglaterra se tornar a primeira no processo de Revolução Industrial, está aqui, né? Acúmulo de capitais, modernização da agricultura, disponibilidade de mão de obra, recursos naturais, força do puritanismo, né? Ajudaram quem a se tornar a pioneira na Revolução Industrial? Letra D, a Inglaterra, com certeza. Sexta questão. A segunda Revolução Industrial do final do século XIX e início do século XX, nos Estados Unidos, período em que a eletricidade passou gradativamente a fazer parte do cotidiano das cidades e a alimentar os motores das fábricas, caracterizou-se pela administração científica do trabalho e pela produção em série. De acordo com o texto, na primeira metade do século XX, o capitalismo produziu um novo espaço geoeconômico e uma revolução que está relacionada com, ou seja, aqui como eu disse a você, a Revolução Industrial ela foi estabelecida em fases. Aqui é uma pergunta sobre a segunda fase. Houve a primeira fase, que aconteceu lá na Inglaterra, e aí depois os outros países viram que a Inglaterra estava se dando muito bem com essa questão da Revolução Industrial. Países como Estados Unidos e o Japão também deram início às suas revoluções industriais, certo? E aqui ele faz uma pergunta, né, falando justamente sobre isso. Primeiro ele tem um texto que nos alerta de como a eletricidade passou a movimentar os motores, porque nós vimos que na primeira fase a energia era o vapor, né, que vinha da queima de madeira ou de carvão mineral, né? Na segunda fase, uma das grandes características é o desenvolvimento de uma nova força motriz. O que é uma força motriz, professor? As forças que iam mover os motores. Os homens desenvolvem a questão da eletricidade e a eletricidade passa a ser, né, a energia que movimenta a segunda fase da revolução. E a questão vai nesse sentido. Essas características que ele mostrou, trouxe o quê? Proliferação de pequenas e médias empresas que se equiparam com as novas tecnologias e aumentaram a produção com o aporte de grande capital. Não, gente, né? Segunda fase da Revolução Industrial, nós vimos, não tem nada a ver com pequenas e médias empresas. Pelo contrário, né? Segunda fase da Revolução é a fase das grandes empresas, os grandes conglomerados de empresa, né? Técnicas de produção fordista, que instituiu a divisão e a hierarquização do trabalho, em que cada trabalhador realizava apenas uma etapa do processo produtivo. Essa aqui está muito parecendo que é esta, né? Mas não sem antes a gente analisar as outras, né? Passagem do sistema de produção artesanal para o sistema de produção fabril, concentrando-se principalmente na produção têxtil, destinada ao mercado interno. Se nós estivéssemos falando da primeira fase da Revolução, com certeza seria a C. Mas como nós estamos falando da segunda fase, então essa questão está totalmente errada. Essa alternativa. Letra D, independência política das nações colonizadas, que permitiu igualdade nas relações econômicas entre os países produtores de matéria-prima e os países industrializados. Gente, nós estamos no século XXI e ainda não conseguimos isso, né? Ainda não conseguimos essa igualdade nas relações. Os países ainda continuam explorando uns aos outros, países ricos explorando os mais pobres. Então essa questão de letra D aqui é um sonho, né? É um sonho que se a humanidade conseguisse realizar, a pobreza no mundo com certeza diminuiria. Mas isso aqui está longe de acontecer. Se ainda não aconteceu hoje, agora você imagine lá no século XIX. Constituição de uma classe de assalariados que possuía como fonte de subsistência a venda de sua força de trabalho, que lutavam pela melhoria das condições de trabalho nas fábricas. Novamente, se estivéssemos falando da primeira fase da Revolução, estaria perfeito. Isso aqui aconteceu lá na primeira fase.
Então, gente, a letra B é a que mais está correta, com certeza. Então, meninos, ficamos por aqui. Até a próxima semana. Tchau.